firmes, porque há uma recompensa para cada uma de vocês. Deus abençoe, dê um abraço carinhoso a cada uma de vocês. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Miriam, que nos fez o convite. Muito obrigada, querida, pelo carinho e por sua consideração com o nosso ministério. Deus abençoe a sua vida, continue lhe usando na frente dessas mulheres. Deus abençoe o pastor Elias, muito obrigada. É muito bom estar com vocês nessa noite. Também quero louvar a Deus por todas as irmãs, esposas de pastores, líderes que estão na liderança deste trabalho, todas as dirigentes, coordenadoras. Que Deus as recompense e descanse no vosso coração no Senhor. Deus abençoe o pastor Eliezer, irmã Edna. É bom estar com vocês mais uma vez. Que o Senhor continue usando a vida de vocês dessa maneira especial. Amém? Deus abençoe meu esposo, tem sido meu canal de bênção, meu fiel intercessor. Também é um pregador da palavra de Deus. E nós estamos juntos, trabalhando para o Senhor e ganhando almas para o seu reino. Deus abençoe irmão Nelito, irmã Patrícia, nossos amigos ali de Camboriú. É muito bom revê-los nessa noite. Você crê que o Senhor tem uma palavra para o teu coração? Vamos abrir então o tema que as irmãs escolheram. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 e versículo de número 10. Vamos ler até o verso de número 18. Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10, que diz o seguinte. A minha versão é NVI, tá? Talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas diz o seguinte: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer firmes, inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingendo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. E eu acredito que nessa noite, queridos irmãos, a nossa maior necessidade, a maior necessidade da igreja é ouvir a voz do Senhor. Porque quando Deus fala, o homem fica vivo. E Deus tem vida e vida com abundância. Aleluia! Glória a Jesus. Queridos, esse texto que nós lemos, que fizemos menção, o andar do cristão, ele é descrito como uma batalha. A caminhada cristã
é descrita como uma guerra. E por esse motivo, o cristão, ele deve estar preparado e também equipado com todas as armaduras de Deus que o texto nos aponta. E nesta batalha, nesta grande batalha, que nós, a igreja do Senhor, estamos engajados, estamos empenhados nesta guerra, cada um de nós tem a sua parte a fazer e o seu dever a cumprir. E o apóstolo Paulo, então, nesse texto, ele fala que a necessidade da armadura de Deus é para que nós possamos ficar firmes contra as astutas ciladas do nosso inimigo. E no verso de número 12, o objetivo então do apóstolo Paulo é explicar que a nossa luta não é uma luta física, mas que a nossa luta de todos nós é uma luta espiritual. A nossa luta não é contra homens, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não são contra as forças desta terra, mas são contra as forças do mal. Essa é a nossa verdadeira luta. E por isso nós precisamos ter cuidado para não guerrear com os homens, para nós não guerrear contra o nosso próprio irmão. Muitas vezes nós encontramos dentro da igreja irmãos guerreando contra irmãos, sem ter o discernimento, o entendimento, que não é contra o nosso irmão, que não é contra os homens que nós estamos lutando, mas por trás de toda divisão, de toda contenda e de toda discórdia e de todo sentimento, há uma guerra espiritual. Nós estamos lutando contra o nosso adversário, e por trás de tudo isso, no mundo espiritual, existe algo ferrenho que luta no meio da igreja entre os irmãos, e as pessoas que não têm esse discernimento, que não têm esse entendimento, acaba abrindo feridas do seu próprio irmão, ferindo com palavras, com atitudes, e isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Precisamos ter esse entendimento. Todos nós, sem exceção, todos nós que buscamos ser fiéis diante de Deus, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas fraquezas, todos nós enfrentamos uma mesma guerra, e essa guerra é espiritual, e é uma guerra que só Deus pode travar esta batalha, com a força do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. Somente com esse poder esta guerra pode ser travada, porque os nossos inimigos, o inimigo das nossas almas, ele quer nos apartar de Deus, ele quer nos lançar no lamaçal do pecado e fazer nós pecar e ferir e entristecer o coração do nosso Deus. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele concentra toda a sua força em você. Por isso passamos dias maus, por isso passamos dias tenebrosos, dias de tentações, dias de batalha, dias de opressão, dias de desistência, porque o nosso adversário concentra toda a sua força
em mim e em você, na igreja do Senhor Jesus. Você sabe por quê? Existem tantos cristãos dentro da igreja, tantas pessoas dentro da igreja, que hoje se encontram caídas, frustradas, desanimadas, desmotivadas, sem expectativa nenhuma, fracassadas e desistindo, porque estão lutando do jeito errado e com as armas erradas. Queridos irmãos, nós não podemos guerrear contra o nosso inimigo com forças carnais. Não podemos guerrear contra o nosso inimigo com a força do nosso braço e nem com a força das nossas palavras. Mas nós precisamos lutar contra o nosso inimigo com armas poderosas em Deus, armas espirituais. E na palavra de Deus nós encontramos um exemplo de uma história bíblica que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, que nos fala de Ana e Penina, uma história muito conhecida da igreja. O inimigo feroz de Ana era Penina. Penina zombava de Ana, e Ana sofria muito com o tratamento que ela recebia de Penina. Ela era afrontada, e o texto nos diz que esse inimigo, considerado Penina, afrontava tanto Ana, entristecia tanto Ana, a ponto de fazer Ana chorar, ao ponto de fazer Ana até mesmo perder o apetite. Era uma luta ferrenha. Todos os dias Ana sofria com esse inimigo que fazia ela chorar, que entristecia seu coração e até mesmo perdia o seu apetite. Agora eu pergunto para você, como é que Ana lutou com esse adversário? Como é que Ana lutou com este inimigo chamado Penina, que fazia ela chorar? Nós não encontramos no texto nenhuma referência que Ana enfrentou Penina fisicamente, que Ana enfrentou Penina verbalmente. Ana nunca se levantou para atacar Penina. Mas como é que ela venceu esse inimigo? Como é que ela guerreou? O texto diz que ela foi ao templo orar. Aleluia! Glória a Deus! Ana guerreou contra o seu inimigo com uma arma poderosa em Deus, chamada oração. E a oração serve para a igreja guerrear contra o diabo, para a igreja guerrear contra o nosso adversário. Aleluia. Ana foi ao templo orar. Aleluia. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta e fica em secreto com o teu Deus. E o teu Deus que te vê no oculto e te assiste no escondido, Ele te ouvirá e te recompensará. Qual é a recompensa? A resposta da tua oração. Esta é a recompensa. Entra dentro do teu quarto e fecha a porta, porque é lá que você vai vencer as maiores batalhas da tua vida. É ali que você vai vencer as astutas ciladas do inimigo.
inimigo. É ali que você vai intimidar o teu adversário. É dentro do quarto que você vai tirar as forças do teu inimigo. É dentro do teu quarto, através da tua oração, que você vai destruir todos os condomínios de Satanás. É dentro do quarto, diz o Senhor. As igrejas estão cheias. Os seminários estão lotados. As conferências, os congressos estão abarrotados de pessoas. Mas os quartos de oração estão vazios. Os quartos de oração estão vazios. É tempo de você voltar para o quarto secreto de oração. Diz o Senhor. É tempo de você voltar para o quarto, diz o Senhor. Aleluia. Nós temos uma passagem bíblica no livro de 1 Reis, capítulo 14, aonde Jeroboão, o rei que reinava na época em Israel, ele estava distante de Deus por causa da sua idolatria. E o texto nos diz que o seu filho adoece, fica doente. Jeroboão então pede para sua mulher usar um disfarce, para ela não ser reconhecida por sua mulher, e manda a sua mulher na casa do profeta Aías. E o profeta Aías já era cego, porque já estava numa idade muito avançada. Só que Deus já tinha avisado o profeta Aías, dizendo que a mulher de Jeroboão está vindo aí, e ela vem aqui para consultar o Senhor acerca da enfermidade do seu filho. E quando ela chegar, ela vai fingir ser uma outra pessoa. Ela vai chegar com um disfarce. Então, quando a mulher de Jeroboão estava entrando dentro da casa do profeta, o profeta então cego, não tendo visão de nada, mas tendo ouvidos espirituais, ele ouviu o som dos passos da mulher de Jeroboão. E quando ele ouviu então ela entrando dentro da sua casa, ele disse: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Eu quero dizer algo de Deus para você nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Uma mulher, um homem que tem uma vida de oração, um profeta que tem uma vida de oração e que tem o Espírito de Deus, ele é avisado dos seus inimigos perigosos. Um homem, uma mulher que ora, ele é avisado por Deus quando o inimigo está próximo. Ele é avisado por revelação quando o inimigo está se aproximando em disfarce para te atacar. Aleluia. Quem ora, irmãos, não é enganado pelo disfarce do inimigo. Quem tem uma vida de oração não é confundido, não é enganado, não é envergonhado pelo inimigo. E eu tenho um recado de Deus para você, homem e mulher de Deus que tem uma vida de oração. Deus vai começar a arrancar os disfarces de Satanás e vai começar a revelar a
apresses em sair da presença de Deus. Porque Ele tem segredos a revelar ao teu coração. Não te apresses, diz o Senhor, porque Ele tem tesouros escondidos para te revelar. Aonde tem um joelho dobrado, Satanás não entra. Aonde tem um choro, uma lágrima de um crente fiel, não é enganado. O espírito do adultério e da prostituição não vai entrar dentro da tua casa. Enquanto você estiver com o joelho no chão, com a sua boca no pó, os teus filhos estão protegidos, o teu esposo está protegido, as pessoas que você ama estão protegidos, porque a oração diante de Deus. Aleluia. Deus vai começar a arrancar o disfarce de Satanás. Deus vai começar a te mostrar aquelas pessoas que entram dentro da tua casa, que finge ser uma pessoa boa, mas não é, que finge ser amigo, mas não é, que na sua frente te elogia, te vangloria, mas por trás te apunhala. Aquela pessoa que entra dentro da tua casa, mas quando vê uma oportunidade de crescimento, vai lá e fecha a porta para você. Você não será enganado, diz o Senhor. Aleluia. 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 Ana guerreou com essa poderosa oração. Uma arma tão poderosa e tão pouco usada. Se a gente soubesse, irmãos, os reflexos que as nossas orações produzem no céu, nós passaríamos mais tempo com Deus. Pode ter certeza disso. Se nós tivéssemos a consciência do poder que há na nossa oração, nós passaríamos mais tempo com Deus. E a partir do momento que você dedicar o teu coração à oração, você não precisa mais fazer muita coisa, você não precisa mais decidir muita coisa, porque Deus vai passar a decidir por você. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo cita essa peça da armadura de guerra de um soldado cristão, no verso de número 18, oração. E a realidade, queridos irmãos, é que nós vivemos sim num campo minado pelo inimigo. Nós vivemos numa arena de lutas e de combates sem tréguas, aonde não há acordo de paz com o nosso inimigo. E nós, igreja, precisamos entender que aqui nessa terra não é lugar de descanso. Às vezes a gente ouve alguém dizer: ai, não tenho descanso, não tenho sossego. Quando acaba uma luta, vem outra, daí vem na outra área, vem do outro lado. Vai ser assim, irmão. Eu queria muito poder dizer para você que você não iria mais enfrentar guerras. Eu queria muito poder dizer para você que as guerras que você tinha para enfrentar, você já enfrentou e que não vai mais vir. Mas virão, porque aqui não é lugar de descanso, aqui é lugar de guerras incessantes, porque o nosso inimigo, ele ruge ao nosso derredor como um leão bravo. O nosso adversário é um grande especialista,
E nós precisamos conhecer contra quem nós estamos lutando. Você sabia que o nosso inimigo, ele investiga a nossa vida? Ele estuda a tua vida. Ele procura conhecer as tuas fraquezas, as tuas deficiências, para poder saber exatamente aonde atacar. Porque ele nunca vai te atacar na área que você é forte. Ele vai te atacar na sua fraqueza, na área que você tem deficiências. E por isso ele nos acompanha durante o dia todo. Ele presta atenção no nosso gesto, em cada palavra que falamos, e também cada ato que nós praticamos em escondido, para depois nos acusar, porque ele é especialista em acusar. Então ele estuda, ele investiga, e para cada pessoa ele tem uma estratégia diferente. Por exemplo, se você não suporta injustiça, ele vai vir e vai te atacar com injustiça. Ele vai tentar te entristecer, te atingir com injustiça, porque ele conhece o teu ponto fraco. Ele sabe aonde vai te ferir. Ele sabe aonde ele vai te machucar. Se você não suporta mentiras, ele vai tentar te atingir com mentiras. Se você não suporta perseguições, ele vai tentar achar um meio para te atingir com perseguições. E é assim que funciona. Aleluia. Agora veja bem, se você for uma pessoa bem-sucedida, aos ataques de Satanás contra o teu espírito, porque o nosso espírito é o que nos conecta com Deus. O nosso espírito é o que nos mantém, é o que nos dá a comunhão com o Espírito Santo. Então, se você for uma pessoa bem-sucedida, aos ataques de Satanás contra o teu espírito, quando ele tentou roubar a tua comunhão com Deus e com o Espírito Santo, pode ter certeza que o próximo ataque será no teu corpo físico, na tua saúde e no meio da tua família. Esse inimigo é feroz, ele é persistente, ele não desiste. E nós precisamos nos preparar para esses ataques, porque eles virão. O mundo espiritual não é uma fantasia, é realidade. E nessa hora de duras provas, de guerras, de batalhas, a nossa posição espiritual vai fazer toda a diferença. A nossa posição espiritual, ela é ameaçadora contra o nosso inimigo. Quando ele olha para você e vê que você está armado, que você está protegido, que você está vigilante, que você está na oração, que você está comendo Bíblia, comendo a palavra de Deus. Quando você estiver bem preparado, aonde ele sabe que ele não vai conseguir tocar, ele vai se sentir ameaçado e vai se intimidar. Por isso a nossa posição espiritual vai fazer toda a diferença. Glória a Deus. No versículo de número 14, o apóstolo Paulo então listou os equipamentos, todos os equipamentos da armadura de Deus, para que nós possamos guerrear com segurança. E o apóstolo Paulo então disse o seguinte: estejam firmes. Ele estava dizendo o seguinte: fiquem atentos, fiquem de olhos abertos, vigiando
a todo instante. Fiquem em prontidão para o combate. Sabe o que isso significa? Não dormir em meio à luta. O que não pode acontecer é o inimigo se apresentar e nos encontrar indefesos, dormindo no meio da luta. Quantas famílias, quantos lares, quantos casamentos, quantos relacionamentos já caíram nas ciladas do inimigo? Porque quando o inimigo vem, ele está dormindo. A casa do telhado está caindo. E o que é que você está fazendo? Dormindo, acomodado, descansado, vivendo uma mesmice com Deus, vivendo uma rotina, uma vida de comodismo. Deus está cansado de tudo isso. Deus está cansado da nossa rotina, da nossa mesmice, do nosso comodismo. Deus quer te levantar do pó. Deus quer mudar essa circunstância. Você está cansado numa área da tua vida. É tempo de se despertar. Se você está remando o barco e não sai do lugar, muda a direção do barco. Faz algo diferente. Muda a tua oração, chama a atenção do Senhor, se posiciona, mas não durma no meio da luta. Levanta da onde você está, dessa zona de comodismo. Eu sei que é muito bom ficar na zona de comodismo, na área de conforto, porque é sombra e água fresca. Não precisamos de responsabilidade, não temos compromisso, vivemos numa indiferença, tanto fez, tanto faz. Se Deus falou, tá bom, se Deus não falou, tá bom. Ei, que amanduievácia, Deus fala com pessoas específicas aqui nesta noite. Te levanta e cerca a tua casa de oração. Cerca a tua casa dos inimigos perigosos. Cerca a tua casa na influência do pecado. É tempo de se posicionar, Jesus. Glória a Deus, aleluia. 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 Precisamos ser soldados que resista aos ataques do inimigo. Oh, aleluia. Tem muita gente que foge do inimigo, né? Enfrenta uma luta, primeira dificuldade já quer fugir, já quer desistir, já quer abrir mão de tudo, do chamado, da obra que Deus lhe confiou, quer desistir do casamento, quer desistir do estudo, quer desistir do trabalho, foge, se intimida. A palavra de Deus nunca nos orientou que somos nós que temos que fugir do inimigo, mas é ele que tem que fugir de nós. A palavra de Deus diz em Tiago 4: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É ele que tem que fugir, não é você. Não é você que tem que fugir da batalha, é ele. É ele que tem que fugir. Aleluia. E o apóstolo Paulo então cita todas as peças das armaduras de Deus, para que nossa igreja, o exército de Deus, possamos guerrear com segurança e convictos da vitória. E a primeira peça que o apóstolo Paulo cita é o cinturão da verdade. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que Satanás é o pai da mentira.
E a máscara da mentira um dia cai. Eu digo uma coisa para você, queridos. Um homem, uma mulher que serve ao Senhor com um coração íntegro, que fala a verdade, que tem uma consciência limpa, pode lutar sem medo contra o seu inimigo. Você pode ir sem medo. Você tem uma posição de autoridade no reino de Deus. Você tem conhecimento da autoridade que Deus outorgou e entregou nas tuas mãos. Você recebeu essa autoridade pela palavra e exerceu ela através da oração, sem medo. Às vezes a gente precisa fazer aquilo que aquela mulher do filme Quarto de Guerra, que eu acredito que a maioria dos cristãos já assistiram. Quando ela entendeu contra quem ela estava lutando, quando ela entendeu que ela não estava lutando contra o seu marido, mas era contra Satanás, que estava querendo destruir o casamento e separar os dois. Depois de passar dias de oração, depois de passar dias orando e chorando aos pés do Senhor, um dia ela se levantou e ordenou com toda a autoridade que Deus lhe deu. Aleluia. A partir de hoje, disse ela a Satanás, tu não vai mais ter poder sobre o meu casamento. Você não vai mais ter poder dentro da minha casa. Você não vai mais ter poder nas minhas relações. Você não vai mais ter o meu coração. Você não vai mais ter a minha mente. Sai daqui, eu te expulso em nome de Jesus. Entra dentro do teu quarto, irmã. Coloca a tua mão em cima do teu leito nupcial. Expulse o inimigo de lá. Entra dentro do quarto dos teus filhos. Coloca a tua mão sobre a cabeça deles. Repreenda as ciladas de Satanás contra a vida deles. Em nome de Jesus, você vai ver a diferença. O que Deus vai fazer quando você começar a exercer essa autoridade que Deus entregou em suas mãos. Aleluia. O segredo da vitória na batalha, irmãos, não é a nossa força física, nem a nossa sabedoria. O segredo da batalha é um caráter santo. Você pode lutar sem medo contra o teu inimigo, com uma vida santa e digna diante de Deus, porque a vitória é certa. Um caráter santo, irmãos, é a tua arma de defesa. Por causa da tua integridade. Eu sinto um coração aqui nesta noite que está enfrentando uma batalha terrível dentro do seu lar familiar. E o Senhor manda lhe dizer que por causa da tua integridade há uma defesa, há uma cerca de proteção sobre os teus. Descansa o teu coração, porque eu estou cuidando deles, diz o Senhor. Aleluia. A segunda peça da armadura, couraça da justiça, representa uma vida santa e um caráter justo. Satanás é o acusador, mas nenhuma acusação prosperará contra o justo.
Deus é o teu juiz. Deus é quem te defende. Deus é quem vai falar por você. Te retira, saia da frente, não atrapalhe, não frustre os planos de Deus. Não é você que vai fazer, deixa Ele tomar a direção. Saia você do centro e coloca Ele no centro e deixa Ele conduzir a tua vida. Deixa Ele conduzir a tua vida. Ele falará por você, Ele te justificará diante dos homens por causa da sua justiça que há em ti. A outra peça da armadura de Deus se chama calçado do Evangelho. Na verdade, olhando para essa peça, parece ser até meio estranho. Calçado do Evangelho é uma peça de guerra. É estranho fazer parte da armadura de Deus, mas quando nós olhamos para o livro de Isaías, capítulo 52 e 7, diz o seguinte: quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, e que diz: o teu Deus reina, o teu Deus reina. Esses são os calçados certos para os pés dos cristãos, calçados protetores, calçados apoiadores que vão, pés velozes, pés que vão anunciando a paz e dizendo: o teu Deus reina, o teu Deus vive, o teu Deus reina, o teu Deus vive. Aleluia. A outra peça se chama escudo da fé. Esse escudo, irmãos, ele protegia todo o corpo do soldado, dando uma proteção completa para todo o corpo do soldado. E quando os soldados romanos lutavam com esse escudo era como se fosse uma parede que se formava de proteção contra o inimigo. Uma parede, uma cerca alta de proteção contra o adversário. E uma das armas terríveis, irmãos, eram os dardos de fogo que eram lançados nos soldados. Porque quando aqueles dardos de fogo vinham, queimavam, feriam os soldados. E é exatamente isso que nós enfrentamos, que o inimigo faz conosco. Ele se apresenta e ele lança em nós esses dardos de fogo para nos ferir, para nos machucar. Ele lança no nosso coração, trazendo muitas vezes mentiras, dúvidas, todo pensamento blasfemo, e trazendo também o desejo de pecar contra Deus. Mas através da fé, do escudo que protege todo o corpo, dos pés até a cabeça, nós podemos apagar essas setas de fogo que queima, que fere e que derruba os soldados com o escudo da fé. Aleluia, aleluia. A outra peça da armadura de Deus se chama capacete da salvação. Essa peça, irmãos, da armadura,
ela fala de uma mente controlada por Deus. Você sabia que todos os ataques que nós recebemos na mente? E é por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, ele nos exorta a renovar a nossa mente. Ele disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam provar e experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós precisamos buscar em Deus uma mente transformada pela palavra de Deus. É quando nós abandonamos uma maneira errada de pensar, uma maneira mundana, e adotamos uma nova maneira de pensar guiada pela palavra de Deus. E uma mente transformada pela palavra, ela tem uma visão diferente. Às vezes a gente encontra no meio da igreja aquelas pessoas que são diferentes, né? Às vezes a gente fala, aquela pessoa é diferente, ela tem uma visão diferente. É porque a mente dela foi renovada, foi transformada, guiada, ela é controlada pela palavra de Deus. Uma mente transformada, ela olha com os olhos de Deus. E como é bom olhar com os olhos de Deus. Como é bom nós olhar para um pecador onde todos acusam e apontam ele, e abrem muitas vezes a porta do inferno para jogar ele lá dentro, sem arrependimento, sem nenhuma chance de recomeçar. Agora o olhar de Deus, quando eu olho, eu tenho misericórdia e compaixão, e por causa deste olhar que Deus me deu, eu vou olhar para aquela alma e vou dizer: não merecia nenhuma chance, não merecia ser ajudado, mas por causa do olhar que Deus me deu e uma mente transformada, eu vou levantar e vou ajudar você. Eu já estou encerrando. Uma mente controlada não aceita a proposta e nenhuma mentira de Satanás, porque o nosso adversário, ele cria fortalezas na nossa mente, ou seja, ele mantém um pensamento cativo, uma maneira errada de nós pensar, e faz a gente acreditar que aquilo seja verdade. E o inimigo vem na nossa mente e ele fala mentiras. Ele fala mentiras sobre nós mesmos. Ele fala mentiras sobre o teu esposo, a tua esposa, sobre os teus filhos, sobre o teu ministério. Mas uma mente controlada não aceita e rebate as mentiras do inimigo. E é renovado pela verdade de Deus. Para nós encerrarmos, a espada do Espírito, que todos conhecem, é a palavra de Deus. Essa é a arma de ataque. Só que para essa espada, irmãos, cortar no dia da batalha, para essa espada ter poder e ter efeito, nós precisamos conhecê-la. Conhecer o seu poder e não apenas ouvir, mas conhecer a verdadeira palavra de Deus. E nós precisamos usar o poder da palavra no dia do nosso combate e também no nosso dia a dia, porque todos os dias temos um gigante para derrubar. E Jesus venceu Satanás no deserto com a palavra. E eu penso, queridos irmãos, que o lar, a igreja, a sociedade, o país precisam de pessoas, da influência de pessoas
que estão fundamentadas na palavra de Deus. Uma pessoa, um homem, uma mulher que perde o interesse por esta palavra, ele nunca vai estar equipado para lutar, nunca vai estar equipado para combater contra o seu inimigo, porque o que nos dá vida e força ainda é a palavra de Deus. Por isso, querida igreja do Senhor, use todas as peças da armadura de Deus nesta guerra ferrenha que você está. Existem pessoas aqui nesta noite, eu já quero encerrar. Existem pessoas aqui nesta noite que estão diante de uma grande batalha. E muitos são os teus inimigos. Muitos são os teus adversários. E existem pessoas aqui que estão intimidadas. Estão temendo com o que pode acontecer. Estão temendo com o futuro, como vai ser o dia da manhã. Estão se encolhendo diante das dificuldades. Eu trouxe um recado de Deus para você. Deus te chamou para estar na frente da batalha, irmão. Deus te chamou para ser o capitão da batalha. Deus te chamou para gerenciar um exército. Deus te chamou para estar na frente, não atrás. E se Ele te chamou para estar na frente, isso significa que existe um exército que está sob a tua responsabilidade. Existem pessoas que dependem de você. Existem pessoas que dependem da sua oração. Existem pessoas que dependem do teu abraço. Existem pessoas que dependem do teu conselho. Existem pessoas que dependem da tua palavra de ânimo, da tua intercessão. Por isso, não retroceda. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Ele te chamou para estar na frente. Ele te chamou para estar na frente. Você que foi chamado para pregar. Você que foi chamado para liderar. Você que foi chamado para trabalhar para o reino com os seus dons. Não retroceda. Aceite essa ideia. Aceite o plano de Deus para a tua vida e não fuja mais. Ele te chamou para estar na frente da batalha. E nesta grande batalha que nós estamos, nós precisamos de revestimento de Deus, revestimento do poder de Deus. Nós precisamos, irmãos, de um poder que vem do alto. Nunca peça para o Senhor tirar esta luta. Nunca peça para Deus aliviar este processo, porque só Ele sabe como trabalhar com cada um de nós. Mas peça para o Senhor poder para enfrentá-los, e tu serás um vitorioso. Vamos nos colocar de pé. Escute isso. Nós precisamos do poder que vem do alto. Nós, igreja, precisamos de um batismo de fogo.
e não de um batismo de fogo estranho. Nós precisamos desse revestimento. Nós precisamos de uma capacitação específica do Espírito Santo. Irmã Miriam, eu vejo o Senhor colocando um revestimento no teu coração. No teu coração há uma luta, uma fúria do inimigo muito grande contra a tua vida. E ele tem lutado de várias maneiras, entristecido o teu coração. O Senhor manda dizer que Ele está blindando. Eu vejo uma blindagem espiritual sobre o teu coração. E Ele te dá uma capacitação específica, o poder do alto para tu guerrear essa guerra. É uma guerra que só Deus pode travar. Receba esse renovo e esse revestimento, diz o Senhor. Eu preciso, irmãos, de uma capacitação específica do alto, do Espírito Santo, para me guerrear. Enquanto eu estou falando aqui, o Senhor fala ao meu coração sobre um remanescente, pastor Elias. Um remanescente fiel que está aqui dentro desta igreja. Você sabe o que é um remanescente fiel? São aqueles soldados que saem para a batalha. Eles saem para guerrear. E durante a batalha, eles levaram muitos açoites. Foram muito espancados. Sofreram muitas injustiças. Levou muitos ferimentos. Teve muitos sangramentos durante esta batalha. Porém, tu voltou vivo dessa batalha. Porém, tu suportaste as dores dos ferimentos desta batalha. E hoje você está aqui, um remanescente fiel. Soldado que foi para a batalha, mas voltou vivo. Você está vivo. Você está vivo. E você está aqui hoje, me diz o Espírito de Deus. Um remanescente que sobreviveu aos ataques do adversário. Mas você está aqui sem esperança. Você está aqui, porém, sem forças. Você continua vivo, mas perdeu o ânimo de continuar trabalhando para o Senhor. Você perdeu a coragem de enfrentar e de continuar. Aleluia. O Espírito de Deus visita o teu coração nesta noite. E se você crer, vai descer uma capacitação específica. E Ele vai te dar tanto poder. Ele vai te dar tanto poder. Tanto poder nessa noite. Para tu só chegar neste lugar de guerra e guerrear contra o teu inimigo. E o nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Eu quero orar por você, soldada.
Eu quero orar por você, soldado. Você que precisa dessa capacitação, deste fogo, deste poder que vem do alto. Vem aqui diante deste altar e nós vamos orar por você. Pode vir. Eu ouvi uma voz de um soldado. Escute o que o Senhor vai falar. Escute o que o Senhor vai falar. Eu ouvi aqui nos meus ouvidos a voz de um soldado que disse assim: estou cansado de lutar. Estou cansado de lutar sozinho. Estou cansado de tentar e dar sempre errado. Tu não estás sozinho. Há um Deus lutando por ti. Ele apenas está te ensinando, está te podando com amor e ternura. Deus vai mudar esse quadro. Te humilha debaixo da potente mão de Deus. Te humilha, diz o Senhor. Ele que amasso e de calamanda que assau. Essa tempestade está sendo gerada por causa da tua desobediência.